Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16, o programa Educação e Cidadania, e hoje nós vamos falar sobre a declaração do imposto de renda. O meu convidado é o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. Boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Paulo. Muito bem. Basicamente, então, delegado, precisa fazer a declaração quem recebeu em 2017 rendimentos tributáveis a partir de R$ 28.559,70. É isso? Exato. Nós estamos, como tu já disseste, com o prazo em aberto. Ele vai até o final do mês de abril, então estamos passando da metade desse período, né, de entrega. O principal grupo de declarantes é justamente as pessoas que receberam durante o ano rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559. Também existem outros grupos que também são obrigados a fazer a declaração, mesmo que não tenham imposto a pagar. Por exemplo, pessoas que tiveram rendimento isentos ou tributáveis exclusivamente na fonte, que são aqueles tributos que, no momento que aquelas rendas que no momento que tu recebe, tu já paga o tributo e não precisaria fazer nenhum ajuste. Esse grupo de pessoas que têm rendimentos isentos a partir de R$ 40 mil também é obrigado a declarar, mesmo com mera informação, mas tem a obrigatoriedade da entrega. Além desse grupo, pessoas que têm patrimônio superior a R$ 300 mil, mesmo que não tenham renda. E também um grupo muito importante, que é muito comum na nossa região, produtores rurais que têm renda de atividade rural superior a R$ 142.700. Esse grupo, a partir desse patamar anual de renda, também é obrigado a fazer a sua declaração de imposto de renda. Esses seriam os grupos principais. No grupo também um quinto grupo de obrigatoriedade, que também é importante acrescentar, são pessoas que fazem operação em bolsa de valores, mesmo que não tenham renda, que geram ganho de capital na operação de bolsa, e também as pessoas que venderam algum imóvel durante o ano de 2017 e tiveram ganho de capital com essa venda. Esse grupo também é obrigado a declarar, independente aí do valor do imóvel e da própria renda. A diferença, a única exceção do imóvel serve para os casos em que a pessoa vendeu o imóvel, teve um ganho de capital, mas em até 6 meses comprou um novo imóvel residencial. Então, por exemplo, a pessoa não tem uma renda que se enquadra em nenhum dos itens anteriores, não chegou a 28 mil tributável, nem 40 mil isento, enfim, não tem atividade rural, mas ela vendeu a casa própria dela para comprar outra. Se ela comprou a nova em até 6 meses, 180 dias é o que a lei diz, na verdade, mas mais ou menos bate com 6 meses, né? Se ela comprou em até 6 meses uma casa nova para uso residencial, ela fica isenta, só tem que declarar, certo? Mas então tem esse grupo também, que embora não tenha nenhuma renda, essas operações acabam obrigando a informação. Inclusive vão ter casos com a operação de bolsa que o ganho de capital já foi retido uma boa parte na fonte e até pago durante os meses, porque o imposto de renda sobre operações de valores imobiliários ele já incide no mês subsequente. Então nesse caso vai ser apenas o ajuste anual, talvez até tenha valor a restituir, dependendo da situação, mas é obrigatoriedade a declaração de qualquer forma. Quem recebeu herança também precisa fazer a declaração? Também. A herança ela tem 2 fases, né? Se iniciou-se o espólio, que o espólio é uma figura jurídica que ela é iniciada a partir do falecimento da pessoa que detinha o patrimônio. Quando essa pessoa vem a falecer, inicia esse processo de inventário patrimonial para que os sucessores, os herdeiros, passem a receber esses bens, enfim, a sua parte na herança do falecido. Nesses casos, nos primeiros anos, ou no primeiro ano, enfim, no primeiro momento da declaração do imposto de renda, se faz uma declaração de espólio, que é essa figura jurídica que passa a ser dona dos bens que eram de posse do falecido. Esse processo ele avança dentro da justiça, enfim, nos trâmites legais da sucessão patrimonial, e ao final, no mesmo ano ou no ano seguinte, é feita uma declaração, ou nos anos seguintes, é feita uma declaração final de espólio, que é quando se declara que aquela sucessão se encerrou e o sucessor A vai ganhar tanto, o sucessor B vai ganhar tanto. Nesse momento, os sucessores, os herdeiros, passam a ter o aumento patrimonial, de fato. Então, por exemplo, enquanto durar o processo de sucessão e aquele herdeiro, porventura, não tinha nenhum outro motivo
que o obrigasse a declarar, ele só tem aquela expectativa, porque o processo ainda está correndo, né, de receber um valor considerável de herança, enfim, que vai aumentar o patrimônio dele. Nesse momento ele ainda não está obrigado. Ele, enquanto herdeiro, ele tem a obrigação legal de junto ao inventariante, cobrar, né, que se apresente a declaração de espólio todos os anos enquanto durar a sucessão. Ao final, sim, no ano que ele passa a receber aquele valor, passa a integrar o patrimônio dele, aí de fato ele passa a ter o direito de usufruir do bem como dele e ao mesmo tempo a obrigação de apresentar a declaração. Claro que se ele tiver renda tributável, outros bens, enfim, ele segue com a sua obrigatoriedade normal, né? O processo de inventário geralmente ele demora algum tempo e tem essa figura do espólio, que é quem passa a ser obrigado a declarar os bens justamente para justificar esse acréscimo patrimonial lá no final de 1, 2 anos, enfim, o tempo que durar a sucessão, no final justificar que na declaração do herdeiro ele passou a ter um patrimônio de tantos mil reais que não foi oriundo de trabalho, em tese, ou incompatível com a renda, enfim, ele tem a sucessão para justificar isso. E a partir daquele instante ele passa a ser obrigado. Então, no primeiro momento, o herdeiro ainda não é obrigado. Ele tem que, junto ali com o inventariante, enfim, no rol de sucessores, passar a organizar ou cobrar do inventariante que passa a declarar esse espólio todos os anos. Geralmente, os processos de sucessão patrimonial, eles têm a assessoria de um advogado, de um contador, que cuida dessa parte. Então é importante do herdeiro, de fato, o contribuinte, ele apenas acompanhar isso no primeiro momento, né? Ele não é obrigado necessariamente agora, mas ele sabe que no final do processo ele vai ter que passar a declarar, e mesmo que o patrimônio que ele passe a receber seja inferior a, por exemplo, 300 mil reais, e ele não se enquadra em nenhuma outra espécie, ele não tem a renda dele seja inferior a 28 mil, o patrimônio que ele vem herdar não chega nos 300 mil, enfim, ele não se enquadrando, no ano da sucessão que concluiu o espólio, ele deve declarar para informar a Receita Federal que ele passou a ter um patrimônio de X mil reais, digamos 100 mil reais, inferior ao limite, mas esse patrimônio tem uma origem que é a herança que ele passou a receber. Movimentação bancária é uma dúvida frequente também dos contribuintes. Sim. Como é que fica a situação, então, para quem faz muita movimentação, tem bastante movimentação na conta ou ela é muito Sim. alta? A movimentação bancária em si, ela não obriga a declaração de imposto de renda. O que vai obrigar o montante da renda, seja tributável ou não. Como eu falei antes, os 28.559 de renda tributável é o limite máximo de não declarar. E os 40 mil reais é o limite máximo de não declarar para quem tem renda oriunda de atividades isentas, por exemplo, dividendos ou aluguel oriundo de fundo imobiliário, enfim, algumas hipóteses que não tem imposto retido na fonte. Mas o que acontece nesse caso, é esse o grande cuidado, o cruzamento de dados, e é aí que vai acontecer que a movimentação bancária alta vai acabar gerando algum cruzamento de malha, porque o que acontece, os bancos têm declarações financeiras, como a REINF, que informa a Receita Federal as movimentações por CPF. Nesse momento, um contribuinte que tem uma movimentação bancária muito superior a esses montantes e não tem nenhuma declaração que sustente aquela movimentação, aí ele vai cair em algum critério de malha e está sujeito a uma fiscalização mais detalhada em relação à renda que ele movimenta, sem ter uma declaração que comprove a origem daquele dinheiro de outra forma. Porque é muito importante também que não só a declaração de imposto de renda, ela visa não só o viés fiscal, né, de recolher o tributo, confirmar se ele de fato bate com o que foi declarado durante o ano, enfim, além desse viés arrecadatório, também tem um viés do controle do crescimento do patrimônio da população. E não no sentido só fiscal, mas sim até para identificar eventuais origens ilícitas de patrimônio, lavagem de dinheiro, enfim. Essas operações que a gente acompanha na mídia, por exemplo, a Lava Jato e muitas outras que a gente vê por aí, enfim, inúmeras declarações de lavagem de dinheiro, combate à corrupção, tráfico de drogas, enfim, elas têm a maioria delas tem origem na Receita, porque a gente que faz o controle financeiro e tem os cruzamentos de dados. Então a Polícia Federal, o Ministério Público, eles fazem uso dessas informações, nos requisitam para poder iniciar as investigações penais. Então, além da questão tributária, a movimentação financeira, o batimento com a renda, além de cobrar, no caso, a pessoa declarar para pagar o tributo que ela é obrigada por lei, além desse viés também tem o objetivo de fechar esse cerco
porque é muito diferente uma hipótese de não pagar o tributo devido, independente de esquecer ou pagou para ver, digamos, é uma infração tributária sujeita a multa, enfim, tem um viés financeiro que, infelizmente, é mais pesado do que quem declarou em dia e pagou o tributo. Todavia, ele é bem diferente o tratamento de uma pessoa que não está declarando, não por não pagar meramente, mas por não pagar e também não ter nem como explicar aquele valor. Então, esse cruzamento financeiro, ele também tem essa preocupação muito grande. Até posso aproveitar essa pergunta também para esclarecer um outro aspecto. O Brasil, desde o início do século, quando aconteceram os atentados lá das Torres Gêmeas, o controle de sigilo bancário no mundo ele vem mudando. Então, principalmente os Estados Unidos iniciaram um processo de exigir algumas contraprestações de informações, justamente para tentar captar fontes de financiamento ao terrorismo e alguns ataques desse tipo. Então, desde aquela época, a própria Suíça, que é uma referência em paraíso fiscal, ela mudou a forma de declarar. Uruguai, enfim, países que eram tradicionalmente conhecidos como paraíso fiscal, porque a proteção ao cliente naquele momento era superior a qualquer outra legislação de qualquer outro país. Mas se percebeu naquele momento que o risco de deixar isso correr em sigilo absoluto era muito maior do que a mera proteção ao cliente. Então, houve flexibilizações e acordos internacionais, dos quais o Brasil faz parte, que permite uma troca de informações em determinado nível de informações bancárias, cujo pano de fundo é o combate ao terrorismo, o combate ao tráfico de drogas, combate ao tráfico internacional de armas, de órgãos, enfim. Esse tipo de crime tomou uma proporção muito maior. Por isso que a movimentação financeira se tornou um alvo, não só do imposto de renda exclusivamente, mas o imposto de renda é uma das formas que a gente tem, enquanto Receita Federal, de fazer esse cruzamento. E é uma preocupação mundial, não só do Brasil, mas uma preocupação da maioria dos países de tentar identificar. Claro que vai multar e vai cobrar o imposto devido, até para uma questão social e legal, mas acima de tudo vai tentar cercar os casos em que, além do não pagamento, existem outras questões muito mais graves da ocultação desse dinheiro. Então, por isso que gerou esse, não diria nem um mito, gerou essa preocupação com a movimentação bancária, mas o viés dela, ela não obriga a declaração, mas a renda que está por trás disso é que vai cair em algum critério de obrigatoriedade se a movimentação for alta. Certo. Com relação à situação de residente no Brasil, a gente também tem que fazer a declaração, tem que prestar as contas ao leão. Exato. São dois casos específicos, assim, bem peculiares. Eu primeiro vou falar o mais fácil, que é o residente no Brasil que tem receita no exterior. Tem alguma renda, seja de empresa, um trabalho que ele faz, enfim. Ele tem que fazer a declaração anual de ajuste. Em geral, os países, a maioria dos países tem acordo de bitributação, aliás, para evitar a bitributação. Então, esses casos a pessoa informa a Receita Federal que já foi tributado na fonte lá no exterior e não tributa de novo aqui, ou o contrário, não tributou lá e tributa aqui. Mas esses casos a pessoa mora no Brasil e tem uma parte da renda dela vem de fora. Seja por, sei lá, tem empresa, prestação de serviço lá fora, enfim, vários casos. Geralmente o pessoal que faz esse trabalho lá fora já recebe a documentação para poder declarar. Então, esses casos são bem... As pessoas que têm esse tipo de situação já conhecem e nos procuram cotidianamente. Os dois casos bem específicos são as pessoas que vão embora do país, vão morar no exterior e não permanecem com nenhuma renda no país. Essas pessoas têm que fazer a declaração de saída definitiva do Brasil, que é uma declaração que tu diz que a partir daquele ano tu está indo embora com X patrimônio, X dinheiro e em princípio tu não vai mais voltar e mesmo que volte vai voltar a turismo, digamos. Essa declaração quer dizer isso. Por quê? Porque a partir do próximo ano tu não é mais obrigado a declarar, mesmo que tu tenha renda lá fora, porque tu passa a residir lá fora e vai se sujeitar às regras daquele país que tu está morando. Então esse caso é bem importante porque às vezes a pessoa está pensando em ir embora, tem algum projeto para trabalhar lá fora, vai em princípio encerrar qualquer vínculo financeiro com o país e às vezes esquece de declarar. A gente já teve casos de contribuintes voltando e estava com 5, 6 anos de declaração em aberto e aí ela tem que iniciar um processo para pedir ou pagar sua multa ou justificar uma situação que ficou para trás, ela esqueceu de declarar e ela de fato não existiu mais aquela situação. Então isso é muito importante, está saindo do país, inclusive tem uma opção no programa saída definitiva, que é esse caso, estou indo embora do Brasil e não pretendo mais viver financeiramente de renda do país. Perfeito. O outro caso, que é bem comum na nossa região,
É o contrário, as pessoas que estão ou voltando para o Brasil ou vindo morar no Brasil. A entrada no país, passar a morar definitivamente no Brasil, é um motivo de obrigatoriedade, independente da renda. Inclusive para iniciar uma vida tributária enquanto cidadão. Porque, por exemplo, um estrangeiro que vem morar no Brasil, ele logo vai acabar abrindo um CPF, aliás, se cadastrando no CPF, seja para empreender, para trabalhar como empregado, para receber alguma renda, enfim, ele vai precisar do CPF para fazer alguma movimentação financeira no país. Então, a obrigatoriedade também é nesse primeiro ano ele fazer a sua declaração de renda, mesmo que não tenha valor de renda algum. Entre as opções, ele vai informar que ele passou a morar no Brasil em definitivo a partir daquele ano. E as pessoas que estão voltando também. Porque algum brasileiro que foi embora, enfim, morou lá fora X anos, voltou. Se ele tiver renda, enfim, que ele está trazendo, ele vai informar também nessa declaração. Se ele não tiver renda, simplesmente voltou, ele também vai informar que ele passou a residir novamente no país. Então, esses casos não dependem só da renda. A mesma coisa a pessoa que está indo embora, como eu falei antes. Ela vai embora do país, ela encerra o seu vínculo com a Receita, aliás, ela suspende até voltar. Mas é importante ela fazer a declaração, mesmo que ela não tenha renda alguma, para que ela não seja cobrada amanhã depois. Talvez ela tenha algum critério, sei lá, tinha patrimônio de 300 mil, digamos, que é obrigatório, mas não tinha renda. Ela vendeu o apartamento, sei lá, a casa, o patrimônio, pegou essa grana e foi embora. Tudo bem. Só que ela esqueceu de declarar e nem informou a venda. Então ela pode ficar em aberto com a declaração, ela tinha um patrimônio que ela não informou que vendeu e nem informou que saiu. Aí amanhã depois ela volta, ou enfim, vai fazer algum negócio no país, ela vai ter esse contratempo. Se for uma situação simples, vai ter uma multa, alguma coisa, mas vai ter um transtorno desnecessário por não ter feito a declaração. Então é importante essa saída e a entrada também. Para a gente finalizar então essa primeira etapa do programa, uma dúvida que surge assim de muitos contribuintes eu fiz a declaração, eu tenho que fazer a declaração agora em 2018, referente aos rendimentos de 2017. Dali para adiante, eu precisarei fazer a declaração sempre ou foi uma exceção esse ano, conforme o rendimento, conforme a herança, conforme algum desses quesitos mencionados? Vai depender do caso, exatamente. Se passou a receber um valor que ultrapassa os 28 mil, e essa situação enquanto ela permanecer essa situação de renda, será obrigado a declarar. Se receber uma herança e o patrimônio passou a superar 300 mil reais, também vai ser obrigado a declarar, independente da renda. Agora, porém, sei lá, fez uma movimentação em bolsa esse ano e depois não aplicou mais nesse tipo de investimento, declara esse ano, não declara mais. Mas, por exemplo, se o vínculo empregatício encerrou em 2018, ou pode acontecer, se ele encerrou em 2018 primeiro, a obrigatoriedade ela acaba naquela questão renda. Ou então, recebeu em herança um patrimônio que era inferior a 300 mil, declara por receber em herança, mas passa a não ser obrigatório nos anos seguintes, porque aquele fato gerador, aquele motivo que levou a declaração já se encerrou. Ou tinha um patrimônio, se desfez o patrimônio e não comprou outro. Pode ter ganho de capital, vai ter que informar a venda, o ganho de capital, enfim, se teve, que tem um imposto de renda sobre ganho de capital, que é calculado no momento da venda e informado na declaração, mas aí encerrou aquela situação, no ano que vem não terá mais. Então, se a situação se encerrou, só que é importante o seguinte, depende do mês que a situação se encerrou. Por exemplo, se a situação encerrou até dezembro de 2017, essa seria a última declaração por aquele motivo. Esse ano pode surgir outros, né? Agora, se ela encerrou agora em fevereiro, foi demitido em fevereiro, não arranjou mais emprego o resto do ano. Tomara que não aconteça, mas enfim. Chega ano que vem, em março, faz a declaração por esses 2 meses. Inclusive, digamos um salário de 10 mil reais, em janeiro e fevereiro, deu imposto alto na fonte. Mas no final do ano, se ela não teve mais nenhum emprego até o final do ano, vai ter 20 mil reais de renda em 2018, um valor considerável de imposto retido na fonte, mas ela não chegou nos 28 mil. Então, a partir de abril do ano que vem, ela faz a declaração só por aqueles 2 meses e vai, inclusive, restituir esse valor de volta. Então, é importante que, além de levar em conta a situação, se ela mudou, atividade rural também é a mesma coisa, se chegou a 140 mil esse ano que vem não chegou, declara esse ano que vem não declara. Porém, se durante o ano ela teve situações que ela
Atividade rural é uma apuração anual, mas, por exemplo, patrimônio. Ela iniciou o ano com patrimônio, depois se desfez, ou iniciou o ano ganhando um salário que ele chegaria, ou teve retenção na fonte, ele chegaria em 28 mil, ou passaria até o final do ano, mas teve a interrupção do vínculo durante o ano, igual declara, para poder fechar essa situação. Porque, em princípio, para a Receita hoje, ela sabe que o cidadão B, ali, o seu José, ele fechou 2017 ganhando 50 mil reais no ano. Só que ela ainda não sabe, ou não confirmou que desde março ele ficou desempregado. Então ele ganhou em 2018 só 10 mil reais. Mas como ele tinha um salário mensal que passava o teto, ele estava recebendo na fonte, estava recolhendo na fonte. Então é importante considerar que se a situação já encerrou em 2017, ok, declara esse ano, não declara ano que vem, a não ser que surja outra. Mas se ela encerrou durante o ano, encerra ano que vem só. Então é importante ter essa situação. Senão, daqui a pouco perde o imposto a recolher, perde o imposto a restituir e ainda paga uma multa porque não entregou. Então tem dois prejuízos, né? Deixa de receber um valor que ia receber de volta e ainda tem uma multa depois na hora de declarar. Ok, então a gente está conversando no programa desta noite sobre as principais dúvidas referentes à declaração do imposto de renda. O meu convidado é o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. A gente vai fazer um rápido intervalo e em seguidinha a gente retorna então com outras informações. Não saia daí. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre a declaração do imposto de renda. O meu convidado é o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro. Delegado, então, a primeira pergunta que eu faço agora nesta segunda etapa do programa é quais são os erros mais frequentes, então, cometidos pelos contribuintes ao fazer a declaração do imposto de renda? Certo. Os erros mais comuns são ou esquecer alguma operação, esse é o erro mais comum. Como a gente falou antes, existem, além da própria renda, existem uma série de outras atividades que ensejam a obrigatoriedade e elas acabam, na hora de declarar, quem não está acostumado pode acabar esquecendo. Por exemplo, só para contextualizar, o imposto de renda ele é um programa que se tu tens uma situação fiscal bem simples, recebe salário, desconta na fonte e tem ali um carrinho, uma casinha, ele é bem fácil de resolver. Então daqui a pouco a pessoa declara todo ano por conta própria, porque tem muitas pessoas que socorrem de assessoria de profissionais da área contábil, enfim, mas muitas pessoas que declaram por conta própria porque tem uma situação fiscal super simples. Só que aí, em determinado ano, tem alguma movimentação, alguma aplicação financeira, previdência privada, alguma herança que passou a receber, enfim, esses detalhes que não são comuns a todo ano, o erro mais cotidiano é esquecer esse tipo de informação. E a Receita Federal ela recebe, até o início de março, uma série de informações, de declarações que várias instituições são obrigadas a nos informar. Por exemplo, a DIRF, que é a Declaração de Imposto Retido na Fonte, que todos os empregadores informam lá o rol de funcionários e quanto reteve. Os cartórios informam a movimentação financeira, os bancos informam algumas declarações também. Enfim, as imobiliárias têm que preencher de imóvel, que é a declaração de aluguéis. Então, o que acontece? Daqui a pouco o contribuinte passou a ter uma renda extra, ou teve naquele ano específico e passou despercebido. Esse é um erro bem comum. E aí, no cruzamento de dados, porque a declaração é entregue até o final de abril, ela começa a ser processada, né? Então, quando tem aquele status em processamento, ela tem uma fila de restituição e de processamento, que é o batimento dos dados informados pelo contribuinte com os demais sistemas da Receita Federal. Nesses casos, esse erro acaba gerando um alerta. Geralmente é um alerta, não é ainda uma malha, mas é um alerta de divergência de declaração. Então, a Receita Federal entra em contato com o contribuinte, informa que é uma divergência, ele pode consultar a divergência no portal ECAC, que é o portal na internet que o contribuinte consegue acessar, ou ir na própria Receita Federal e consultar se ele não tiver nenhuma forma de acesso, mas a gente aconselha que consulte primeiro na internet, que facilita muito, né, a resolução do problema, e se for algo que ele consiga resolver com a retificação, que é a entrega de uma nova declaração após o prazo, mas sem incidência de multa, digamos uma correção da declaração entregue anteriormente, ele já resolve esse problema, se for algo fácil de resolver assim, e já volta para a fila de restituição ou segue pagando imposto caso ele tenha imposto devido.
Se não for um caso desse, se for um caso que ele já declarou, a declaração está ok, mas ele precisa justificar com documentos, aí ele vai ter uma oportunidade, mais para o final do ano, de agendar o atendimento da malha. A gente informa isso, né, e passa a liberar o agendamento para o contribuinte para que ele vá à Receita Federal e apresente os documentos que comprovam aquela situação fiscal que, porventura, o sistema, ao cruzar automaticamente, não conseguiu confirmar. E ele também, e é um dado que ele tem certeza que está ok, ele não precisa retificar. Então, são duas situações que podem acontecer ao esquecer alguma coisa ou alguma informação que ele não esqueceu, mas ela necessita de esclarecimentos adicionais. Um outro caso bem importante também, que as pessoas acabam esquecendo muitas vezes, é dos dependentes. A pessoa informa o dependente, mas o dependente passa a ter renda e ela não informa essa renda. E também o empregador do dependente, ele informa essa situação. O caso, eu acho que o mais comum são os filhos universitários, que ainda são dependentes dos pais, mas passam a ter estágio. Essa renda, enquanto dependente, ela entra na declaração também como total da renda da família. Então, é uma situação muitas vezes nova, que até então não havia, declarava lá os filhos e tudo certo. Aí passa a ter esse ano uma renda, acaba esquecendo, porque realmente não está acostumado, ou nem se deu por conta, né? Que seria obrigado a informar, e esse valor acaba entrando no cruzamento e também acaba acontecendo do contribuinte ser notificado para corrigir a sua declaração. Bom, o prazo para fazer então a declaração vai até o dia 30 de abril. Exato. Pode ser feito então através da internet e de outros aplicativos. Perfeito. Aqui em Passo Fundo, qual é a expectativa então de declarações a serem feitas? E quanto foi feito? Qual é o montante, então, registrado até o momento? Nós temos uma expectativa de em torno de 41 mil declarações a serem entregues na cidade de Passo Fundo, agora até o final do prazo. Em torno de 1% de crescimento em relação ao ano passado. Até o momento, nós já temos registradas 7.900 declarações, em torno de... Perdão, 7.300 declarações, em torno de 18% do montante esperado. Esse montante de 18%, inclusive, é o montante médio da região toda, que a delegacia jurisdiciona, e embora estejamos na metade do prazo, ele é uma situação esperada, porque o brasileiro, tradicionalmente, no imposto de renda não é diferente, ele deixa para declarar na última hora, exatamente. Então, o imposto de renda ele tem um crescimento, a gente começa nas primeiras semanas, nos primeiros 15 dias com 5, 6% de entrega, ele dá um piquezinho no final de março, chega ali perto de 20%, e a partir da segunda quinzena de abril, aí as declarações entram bastante. As pessoas têm deixado menos para o último dia, mas a última semana ainda é o grande mote. Então a gente sabe que esse percentual de 18%, 20% a essa altura do prazo, ainda no meio do período, ainda é um percentual esperado. Agora, no início de abril, já começa a acelerar mais, o pessoal na volta da Páscoa já começa a declarar um pouco mais para no final do período entregar. A gente tem, em média, em torno de 5% do total entregue no ano é fora do prazo. Então, mais ou menos 2.000, 3.000 declarações dessas 41 mil que a gente espera vão ser entregues a partir de maio. O pessoal que não entregou no prazo. É o normal, assim, também. Com relação, então, ao ressarcimento, à restituição do imposto de renda, ela vai ser feita, então, em 7 lotes a partir de junho. Exato, exato. Então, no final de abril encerra o prazo e aquele mês de maio começam a se processar as declarações e os primeiros lotes começam a ser pagos. Os primeiros lotes têm as questões das prioridades, idosos, professores, tem casos que tem prioridade na fila e quem entregou primeiro. O critério, após encerradas as prioridades legais de restituição, o critério passa a ser a ordem cronológica. Um detalhe importante é que caso haja uma declaração retificadora entregue depois, por exemplo, o contribuinte entregou em março a declaração, verificou um erro, em junho entregou nova, ele não vai ter multa, em princípio. Porém, ele perde o lugar na fila. É como se fosse uma fila, saiu da fila, tem que entrar no final. Então, caso haja retificadora, provavelmente, infelizmente, a não ser que seja uma retificadora agora, tipo, entregou 1º de março e verificou em 15 de março e entregou outra, mas todas as retificadoras que forem entregues no final do prazo ou depois do prazo, infelizmente elas vão para o final da fila. Então, o critério é cronológico e
Provavelmente a partir do segundo lote, terceiro, é que as primeiras declarações passarão a receber a restituição, porque o primeiro lote basicamente é as pessoas que têm prioridade na fila. Certo. Eu gostaria que nos explicasse agora como funciona a dedução do imposto de renda. A gente tem conhecimento daquela campanha Transforme Seu Leão em um Leãozinho. É para o fundo da criança e do adolescente em situação de vulnerabilidade. É possível, então, já no momento da declaração, preencher, fazer a doação? Como que funciona esse quesito? Perfeito. Existe um conceito da doação que ele engloba todas as doações que tu faz durante o ano anterior, em até 6%, tu podes descontar isso do imposto de renda. Na verdade, não é descontado, tu adianta esse valor enquanto doação, e depois tu recebe ele de volta. É como se tu pegasse uma parte do teu imposto devido e doasse diretamente para uma instituição. Só que a partir de dezembro, essa doação tu pode fazer no ano anterior. Então, a partir de dezembro tu não pode mais doar para uma instituição via depósito em conta. Tu até pode, mas tu não pode fazer uso desse valor na declaração do ano seguinte. O que tu pode fazer na declaração de imposto de renda é doar 3%, e esse valor tu pode doar no mesmo ano. Ou seja, mesmo que as pessoas não tenham doado no ano anterior, podem fazer uso desse valor agora, que tu informas na declaração que está doando para o município específico, tu escolhe, tem um item doações, informa o município e automaticamente o sistema calcula o valor máximo que pode ser destinado. Esse valor ele é abatido do seu imposto de renda devido, ou seja, um exemplo bem simples, a pessoa pagou 10 mil de imposto de renda no ano anterior e ela resolveu doar, então, R$300, que era o valor máximo que ela poderia doar. Ela recolhe um DARF até 30 de abril, do imposto, dessa doação, e esses R$300 passam a fazer parte da restituição que ela terá direito depois. Ou seja, explicando assim, bem básico assim, ela tira uma parte do imposto que ela ia entregar para a União destinar conforme as diretrizes nacionais e doa diretamente repassa diretamente para uma instituição da cidade que ela escolher, da cidade dela. Então é uma forma, não é um desconto no imposto de renda, mas é uma parte do teu imposto devido que ela sai do direcionamento para o Caixa da União e passa a integrar o fundo da criança e adolescente que você escolher. E esse valor ele é descontado do teu imposto devido e depois ele é devolvido durante o ano. Então não é um valor que tu doa além do imposto que tu paga, é um valor que é abatido do imposto que tu pagou. E o mais importante, no passado, os sistemas ainda eles tinham algumas configurações que ainda não eram muito confiáveis. A gente teve alguns problemas de alguns anos as pessoas doarem e caírem em malha, depois terem que ir lá justificar. Isso já não acontece mais. Hoje tem uma integração bem consolidada entre os fundos entre os Fundicas, os Fundos de Desenvolvimento da Criança e Adolescente, e a declaração de imposto de renda da Receita Federal. Então esse informe na declaração ele é tranquilo, consegue informar, pagar, doar, tem que recolher o DARF até o final de abril. É um DARF que não tem como pagar depois com multa, então é uma doação que tem que ser concluída até 30 de abril. Então se acontecer do contribuinte optar por doar, vou doar R$1.000 e esquecer de pagar o DARF, ele não tem como pagar depois. Ele vai ter que retificar a declaração e dizer que no fim ele não doou aquele valor. Porque quando ele diz que vai doar R$1.000, esses R$1.000 passam a aumentar o saldo que ele tem a receber, a restituição em um determinado mês. Só que se ele não recolheu, ele vai cair em malha porque ele disse que recolheu ou não recolheu. Então, esse é o único pagamento que não tem como doar com multa, por exemplo. Então, a pessoa, se ela for doar para a instituição, perfeito, sem problema, o próprio sistema emite o DARF, só que ela tem que fazer esse pagamento até o dia 30 de abril, impreterivelmente. E, enfim, depois ele recebe esse saldo e a declaração processa normalmente e o fundo recebe essa parte do imposto, recebe diretamente. Para a gente encerrar então a entrevista, que o tempo já está se esgotando, eu não posso também deixar de lhe fazer essa pergunta com relação à correção da tabela do imposto de renda. Esse ano ela não foi feita, né? Não foi feita. Por quê? Na verdade é uma decisão política, né? O governo faz análise orçamentária e análise, enfim, de projeção de inflação, de déficit,
e decide se vai corrigir ou não em que percentuais. Então existe uma mobilização, inclusive de congressistas, de categorias de profissionais, da sociedade como um todo, de forçar essa correção, né? Existem estudos que chegam a concluir que em torno de 80% do salário seria defasado. Quando a gente fala em correção de tabela, seria mexer nos percentuais, aliás, nos salários, nos limites de cada faixa. Então, porque às vezes as pessoas falam, pô, mas estão querendo corrigir a tabela, assim, corrigir para pagar menos imposto, né? Por exemplo, hoje a alíquota mínima é 7,5% e a partir de R$ 1.900. Então, em tese, quem ganha menos de 2 salários mínimos hoje já está sujeito ao pagamento de imposto de renda na fonte, que não é uma faixa salarial que tradicionalmente se tributa, nem no Brasil, nem em outros lugares, em outros países. Então, o que existe hoje é uma mobilização social, inclusive uma tentativa de negociação com o governo para que se faça uma correção mais adequada em termos, principalmente, de valores mínimos, né? Porque essa faixa de isenção, ela subiria para 3.500, Exato, tem estudos que apontam mais ou menos esse valor de isenção. Mas é um processo que realmente ele depende de uma análise fiscal do próprio governo, de propor esse aumento para o Congresso, essa correção da tabela e o Congresso aprovar, enfim. Mas o que acontece é que, em tempos de déficit fiscal, essas correções elas acabam demorando mais para acontecer. Então, por isso que a gente costuma falar que a crise ela onera toda a sociedade de várias formas. E essa é uma delas. Porque enquanto existe algumas situações de dificuldade de fechamento de contas públicas, né, de conseguir superávit, isso acaba impactando numa demora de repassar essa correção, né? Que seria exatamente isso, atualizar os valores, atualizar o valor mínimo da tabela por uma correção inflacionária compatível, que resultaria num valor mínimo de imposto maior e as faixas aumentariam também, né? Hoje, por exemplo, acima de 3.900, se eu não me engano agora de cabeça, já paga 22,5%. Então, quer dizer, já são valores consideráveis, percentuais consideráveis de imposto de renda para salários não tão altos, né? Então, essa correção, infelizmente, ela acaba demorando e ela é necessária para poder equilibrar, principalmente o imposto de renda, que é um imposto feito para ser compatível com o salário de cada um, né? Cada realidade, independente se o salário é igual, mas a realidade da pessoa, se ela tem dependência, tem despesa, ela paga menos do que a outra. Então, consequentemente, a tabela também deveria ser adequada para isso. Ok. Então, no Educação e Cidadania desta noite, eu conversei com o delegado da Receita Federal, Leandro Tessaro, sobre a declaração do imposto de renda. Delegado, obrigada então por participar do programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Uma ótima noite. Para você também. Muito obrigado. Uma ótima noite também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana, então até lá.